Pessoal, seguinte, estamos de volta e agora vou tentar responder as questões 3, 4 e 5. São questões similares, falam sobre coisas distintas, mas terminam em um só local. Se trata do metabolismo de proteínas em ruminantes. Legal? A questão 3, ela pede para elaborar um esquema representando a entrada de proteína alimentar, proteína bruta, e da ureia no rumen, nitrogênio não proteico. A conversão em amônia, a síntese de proteína microbiana, a passagem dessa proteína para o abomaso, que é o estômago verdadeiro dos ruminantes, e o intestino delgado, e a reciclagem da ureia via saliva. Vamos separar em duas etapas para ficar didático. Legal. A proteína bruta, ela entra via no sistema digestório pela boca, é captado junto aos demais nutrientes, é captado do alimento junto com outros nutrientes. Ao chegar no rumen, a gente tem uma estratificação em proteína degradável no rumen e proteína não degradável no rumen, certo? A proteína degradável no rumen, ela vai ser, como o próprio nome diz, digerida no ambiente ruminal. E por quem? Pelas bactérias, pelos micro-organismos, sendo mais generalista, proteolíticos, que vão quebrar, clivar, hidrolisar essa proteína em aminoácidos, peptídeos e peptídeos livres. Essas pequenas estruturas vão servir de origem para formação e multiplicação da proteína microbiana, que por sua vez vai ser digerida no intestino delgado não, primeiramente no abomaso e o remanescente no intestino delgado, lógico. Falando sobre ureia, nitrogênio não proteico, a ureia ela vai chegar no rumen. E quem que ela vai encontrar lá? Micro-organismos ureolíticos, que vão secretar a urease. A urease vai entrar em contato com a molécula de ureia e vai quebrá-la em NH3 e CO2, certo? Essa amônia NH3 vai ser, e o processo logicamente de conversão de ureia em amônia chama desaminação. E consequentemente, essa ureia vai servir como fonte de energia, como fonte de nitrogênio para que essas bactérias formem proteína microbiana e se multipliquem, etc. Ok? Bem, toda essa ureia vai ser utilizada de forma integral? Nem sempre. O excesso de ureia ele vai ser direcionado ao fígado, onde ele vai ser na verdade o excesso de amônia, né? O excesso de amônia vai ser direcionado ao fígado, onde ele vai ser metabolizado e posteriormente encaminhado via saliva novamente para o trato gastrointestinal. Agora a gente está falando de ureia endógena. E como nada é 100% aproveitável, a gente vai ter parte dessa amônia, parte dessa ureia sendo metabolizada nos rins e sendo excretada via urina desses animais. Legal? Eu acho que está explicada a questão 3. Tá ok? Dúvidas? Deixem abaixo nos comentários. Questão 4. Explique como a ureia é transformada em proteína microbiana no rumen
acho que está claro, mas novamente aqui batendo esse prego aqui, batendo o martelo novamente. Essa ureia, ela não é a ureia em si que é utilizada pelos micro-organismos, mas o nitrogênio, a amônia liberado pela reação de desaminação, ok? Esse nitrogênio vai ser utilizado como fonte para que os micro-organismos produzam sua própria proteína microbiana. Legal? Quais os riscos e cuidados ao utilizar a ureia na dieta? É muito comum a gente ouvir de produtor que a ureia intoxicou meus animais. A verdade é que a ureia não intoxica os animais. O que intoxica os animais é a amônia. E claro, amônia em excesso, onde o processo de metabolização da ureia pelos micro-organismos ureolíticos, eles vão liberar amônia. E uma vez que a inclusão de ureia na minha dieta está inadequada e há uma liberação demasiada de amônia, essa amônia se torna tóxica aos micro-organismos. Então, esse que é o problema. Então, em toda dieta que eu for incluir de ureia para os meus animais, eu preciso de uma adaptação prévia. E, logicamente, se os meus animais foram adaptados e em algum dia eu não mantive essa adaptação, eu tenho que iniciar uma nova adaptação do zero, senão eu prejudico meus animais e eu posso perder animais em decorrência de um comportamento imprudente. Legal? Alternativa C da questão 4. Explique o que é a proteína bypass e sua importância. A proteína bypass a gente ouve muito em bovinocultura de leite. Qual que é o conceito de proteína bypass? A proteína bypass ela é uma proteína que passa pelo trato gastrointestinal, porém ela vai ser degradada e absorvida apenas no intestino delgado. E qual que é a sacada aqui? A gente vai ter uma proteína que vai ser usada integralmente pelo animal. Quando a gente pensa em PDR, proteína degradável no rumen, essa proteína é usada pelos micro-organismos e não pelo animal. Ah, nem, mas os micro-organismos vão ser convertidos em proteína microbiana no abomaso. Ok, concordo. Mas é um processo mais demorado. Enquanto a proteína bypass, ela é uma fonte de proteína do animal de acesso mais rápido. E principalmente a gente fala em proteína bypass, proteína protegida, quando a gente pensa em animais de alta exigência. E por isso bovinocultura leiteira. Legal? Questão 5 aqui para finalizar esse vídeo aqui dessa série de vídeos. Explique como ocorre a degradação de proteínas do rumen, destacando o papel das bactérias proteolíticas e a liberação de amônia e o aproveitamento dessa amônia na síntese de proteína microbiana. Eu acho que eu já respondi essa pergunta aqui. Tá? Eu acho que está claro sobre isso. As bactérias proteolíticas são essenciais, pois as bactérias desse grupo, somente elas conseguem degradar a proteína. Além disso, a gente tem bactérias aminolíticas que degradam amido, degradam carboidrato, e as lipolíticas que degradam lipídios. Porém, a gente precisa de bactérias proteolíticas, que são bactérias específicas que degradam a proteína, essenciais. A amônia, ela tem que ser liberada em quantidade correta, não pode ser liberada em grande quantidade para que não exceda
o limite ali máximo que essas bactérias consigam metabolizar, de modo a não intoxicar esse animal. Qualquer dúvida sobre metabolismo de proteína, deixa aqui embaixo que tenho o maior prazer de responder a todos os comentários aí.